Sem mais delongas, eu chamo a doutora Sueli Belar, vice-presidente da Comissão de Anistia, para presidir os trabalhos, e convido também ao professor James para que compõe a mesa, enquanto fazemos essa fala de abertura. E já convido a doutora Sueli para que faça então as palavras iniciais aqui do evento. Obrigada a todos que puderam estar conosco. Quero me dirigir especialmente meu agradecimento ao professor James Lin, que nos prestigia nesta manhã, deixando algumas horas valiosas dos seus compromissos aqui em Brasília. Como deve ser o conhecimento dos senhores e das senhoras, Brasília recepciona um importante encontro de mais de 1.000 brasilianistas que estão reunidos na nossa capital federal, estudando o Brasil contemporâneo. E essa presença do professor James, para nós é um momento de muita importância de humildade também, para saber e mostrar aos nossos parceiros, amigos, concorrentes da solidariedade brasileira, que nenhuma democracia se constrói sozinha. Assim como a violação de direitos humanos atinge, além do seu próprio povo, atinge a humanidade, também aquilo que nós nos favorecemos no dia de hoje, que é a democracia, ela é resultado, é uma concorrência internacional de muitos apoios que o Brasil recebeu. Na pessoa dos nossos exilados, na pessoa dos nossos banidos, nos estudos e nos movimentos de resistência que outros povos fizeram contra as ditaduras, em especial da América Latina. Então é um prazer muito grande ter o professor James, que mais do que um estudioso, é um apaixonado pelo Brasil. Tive essa honra de conhecer, estar com ele mais nessa manhã. Então, receber uma pessoa que não é só uma pessoa técnica, que aprendeu a admirar o país pelos livros, tem um valor. Mas um outro valor tem aquele estudioso que passa a conhecer o povo através da convivência com esse próprio povo. Então, em nome de todos do Ministério da Justiça, em especial da Comissão de Anistia, da pessoa da presidência, da vice-presidência e presidência em exercício, do Dr. Paulo e do nosso vice-presidente Guimar, eu saúdo a sua presença, dou as boas-vindas e desejamos ter uma convivência muito mais efetiva e duradoura durante o nosso percurso nesse Ministério. Muito obrigada, professor James. Doutora Sueli, doutor Marcelo, queridos amigos, eu estou chorando porque eu conheci o Brasil em 70, conheci um exilado brasileiro, Marcos Aguda, e ele me contou a história da cultura dele, e me emocionou muito. Eu fiz um compromisso com ele para fazer alguma coisa contra essas violações dos direitos humanos. Então eu era um jovem militante nos Estados Unidos contra a ditadura militar, você vai ver isso um pouco na apresentação. Em 73 eu estava à frente da embaixada brasileira em Washington, no 7 de setembro, exigindo a habilitação do irmão Lula Conceição, que era militante da Ação Popular, que foi preso e torturado. Jamais na minha vida eu podia ter imaginado estar aqui com vocês hoje falando sobre essa história, porque nós tínhamos... Para mim é inacreditável que houve as mudanças que houve no Brasil e estamos nessa plena democracia com perspectivas de futuro, que essa comissão de anistia existe. Agradeço muito a comissão por esse convite. Eu acho que esse é um dos dois momentos mais importantes de toda a minha vida aqui no Brasil, de estar presente com vocês hoje. Eu vou contar um pouco sobre a história da campanhas contra a ditadura militar nos Estados Unidos e as campanhas pela anistia que foram realizadas a partir dos Estados Unidos. Algumas informações são novas, porque realmente essa história está totalmente desconhecida pelo público brasileiro, e algumas coisas são conhecidas pela excelente documentária que acabamos de assistir. Como não tem uma maneira de controlar o PowerPoint, é bom você fazer uma coloração. Então você pode ir para a próxima. Então eu sou brasilianista
ensino História do Brasil na Universidade de Brown, nos Estados Unidos, ensino uma nova geração de americanos. Meu primeiro livro, A Lei do Carnaval, é uma história da homossexualidade masculina no Brasil do século XX, que trata esse assunto, porque quando eu morei no Brasil nos anos 70, eu era militante contra a ditadura militar, fundador do PT e também militante do movimento gay, e a pessoa que tentou fazer uma ligação entre o movimento LGBT e a esquerda brasileira. E nós realizamos muitas atividades nesse sentido. Então, meu primeiro livro trata desse assunto, próximo. E depois, o livro que eu estou desenvolvendo agora é sobre um dos aliciados, o Herbert Daniel, que foi militante da esquerda, foi militante da Colina, Valpamares, do VPR, participou do sequestro do embaixador alemão em Suíça para a libertação de presos políticos, foi no exílio e foi chamado por várias pessoas de último exilado, aparece no documentário. Eu estou escrevendo uma história da vida dele, da vida dessa geração de pessoas que lutaram contra a ditadura militar. Por favor. Próximo. E como a Marcela explicou, essa pesquisa que eu vou apresentar hoje é baseada no meu livro, apesar de recente que foi publicado, que trata dessa história sobre a resistência à ditadura militar nos Estados Unidos. Próximo. Que acabou de sair uma versão em inglês, e essa é a prova que realmente estava presente na resistência, que sou eu na capa, na protesto contra a ditadura militar. Tinha cabelo comprido, era hippie, mas foi outro momento da minha vida. Próximo. Bom, dos aproximadamente 5 mil a 10 mil exilados brasileiros, somente 2 dúzias foram para os Estados Unidos. Próximo. Só sobre saber, às vezes tem uma ou 2 slides, imagens, você tem que clicar 2 vezes. Não sei como controlar isso. Você vai entender isso. Nenhum recebeu, próximo, nenhum recebeu o status de exilado político. Entraram no país com visto de turismo, de estudante ou de professor visitante. Alguns prolongaram seus tempos nos Estados Unidos, ficando permanentemente no país. Outros tiveram cursos em universidades de prestígio durante um semestre e depois foram embora. A maioria que participaram em atividades mantinham um perfil discreto, por temerem perder o status legal nos Estados Unidos. Mesmo assim, iniciaram inúmeras campanhas contra o governo brasileiro, e esta apresentação hoje explica como eles lograram intervir na política norte-americana para isolar a ditadura militar e como eles fizeram parte da campanha pela anistia. Próximo. E próximo slide. Não é por acaso que poucos exilados brasileiros foram para os Estados Unidos. Em 1962, o governo Kennedy e o Departamento do Estado e a CIA participaram na campanha clandestina para derrubar o governo do João Goulart. Próximo. O presidente Johnson reconheceu o novo governo em 2 de abril, ou seja, algum dia depois do golpe, e membros do Congresso aplaudiram o golpe do Estado como uma medida para retornar o país à democracia e autorizaram ajuda financeira para o governo de Castelo Branco. Próximo. Provavelmente, o primeiro exilado, outra imagem, que seguiu para os Estados Unidos após o golpe foi o economista Celso Portato, que perdeu seus direitos políticos com a declaração do primeiro ato institucional. Ele fugiu para Chile e, em seguida, passou um ano acadêmico em 64 e 65 como professor visitante da Universidade de Yale. Depois mudou-se para a França, onde assumiu a Cátedra de Desenvolvimento Econômico da Universidade de Paris. Próximo. Um ano depois, o Hélio Joaquim, cientista político brasileiro que na época estava em Harvard como professor visitante, entrou no debate público nos Estados Unidos sobre a I-2, que aboliu os partidos políticos e institucionou a MDB, a ARENA, e decretou eleições indiretas. O João Guaribe mandou uma carta ao New York Times
que conclamava os brasileiros morando no exterior a unir-se contra o regime militar. Cito: o que esteja no momento fora do Brasil, em países livres, devem formar comitês de resistência democrática, juntando seus esforços e recursos para ajudar a organização dentro do Brasil de uma luta multipartidária contra a ditadura militar. Infelizmente, esse chamado à ação organizada dos Estados Unidos só foi ouvido vários anos depois. Próximo. Embora os eventos no Brasil em 64 não provocassem protestos dos Estados Unidos contra a colaboração de Washington com os generais do poder, a situação política norte-americana estava em processo de modificação. O movimento pelos direitos civis dos negros no Sul e a solidariedade entre estudantes das universidades no resto do país incentivaram uma crescente politização de estudantes e a juventude, que começaram a questionar o discurso anticomunista da Guerra Fria e criticar os limites da democracia nos Estados Unidos. Próximo. A oposição ao envolvimento do governo americano no Vietnã surge em 65 e cria uma nova geração desconfiada da política exterior do governo. E foi dessa geração de pessoas muito idealistas que criticavam a política norte-americana e ao longo dos anos percebia que não era uma política dirigida a um país só, o Sueste da Ásia, mas era uma política generalizada que tinha que ser enfrentada. Próximo. Neste contexto político, a proclamação do AI-5 em 13 de dezembro de 68 foi objeto de artigos de primeira página nos jornais dos Estados Unidos, provocando uma brusca mudança no discurso jornalístico e a respeito do governo brasileiro. Durante as semanas subsequentes, centenas de artigos descreveram e analisaram o fechamento indefinido do Congresso, a suspensão dos direitos de habeas corpus e aumento de censura e as cassações dos direitos políticos dos ex-presidentes. Para citar apenas um exemplo, Christian Science Monitor, naquela época um jornal americano muito importante, iniciou um artigo sobre a repressão, informando os seus leitores que, cito, os líderes militares do Brasil impuseram regras restritivas e ditatoriais à maior nação da América Latina. Este comentário resume o tom geral da imprensa norte-americana em resposta aos que muitos analistas chamaram golpe dentro do golpe e o início dos anos mais repressivos da ditadura militar. Próximo. Márcio Moreira Alves, cujo discurso no Congresso contra os militares serviu como pretexto para a AI-5, passava para a clandestinidade e em seguida deixou o Brasil para Chile. Alves lembrava, cito: eu cheguei no Chile e Paulo Tarso, que tinha sido ministro de Jano, me disse: você não sabe nada de América Latina. Nenhum de nós sabíamos quando chegamos aqui. Se você for para a Europa, nunca mais você vai voltar para a América Latina. Se você ficar um ano ou mais aqui, você aprende a América Latina e depois você pode ir para a Europa. Tomei minhas providências e fiquei no Chile 1 ano e meio. Próximo. As atividades de Márcio Moreira Alves e outros no Chile tinham certa coordenação com tentativas do deposto governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e outros exilados da geração de 64 para levar a cabo trabalhos semelhantes na Europa. Alves recorda: recebíamos informações de todos os lugares do Brasil, através de todas as organizações clandestinas. Muita coisa veio via a Igreja Católica. Próximo. Entre os que apoiavam este esforço estava Jean Calado, mulher do escritor e crítico literário Antônio Calado. Cito: era uma inglesa, escrevia maravilhosamente bem, tanto que quando nós recebíamos depoimentos de Frei Tito sobre a tortura que ele havia sofrido, ela traduziu e nós mandamos para uma revista americana, que seria mais ou menos
parecido a famoso e defunto Fatos e Fotos, ou Manchete, ou Veja, como uma nota que dizia que chegou clandestinamente do Brasil. De fato, o relato especial da revista Look foi um dentro de várias dezenas de artigos e dossiês que cobriam a mídia norte-americana em 70. O título já dizia tudo: Brasil, governo pela tortura. Próximo. Em junho de 69, ao expor para os Estados Unidos, e eu fiz uma pesquisa no arquivo do Itamaraty em frente, e foi muito engraçado, porque peguei a documentação interna do Itamaraty e os militares ficaram frustradíssimos, porque eles não entenderam como Márcio Moreira Alves, que foi deputado da MDB e foi cassado, como ele conseguiu entrar nos Estados Unidos porque ele tinha passaporte válido. Então eles exigiram todos os cônsuls do mundo, descobriram quem havia dado passaporte falso, ou passaporte clandestino para ele entrar no país. Eles nunca souberam, eu descobri depois como isso aconteceu. Segredo ainda, mas alguém colaborou com ele para ele poder entrar nos Estados Unidos. Em junho de 69, Alves foi para os Estados Unidos e foi convidado pelo professor Brady Tyson, um pastor metodista que foi missionário no Brasil. Chegou em 62, em 66 ele fez um discurso contra a ditadura militar. O Dobbs gravou esse discurso e depois expulsou ele e a sua família do país. O Brady Tyson volta para os Estados Unidos e começa a fazer campanhas contra a ditadura militar. E aqui é um documento do Dobbs relatando sobre esse discurso. O Brady Tyson conseguiu um emprego na Universidade Americana em Washington, D.C. Próximo. Alves e Tyson se reuniram com os líderes do Senado, especialmente o senador Edward Kennedy, para falar da situação política no Brasil e obter o apoio de ambos para uma campanha que visava isolar internacionalmente o regime militar. Não resultou em ações concretas no primeiro momento, mas no fim do ano, outra iniciativa vindo do Brasil tornaria realidade a campanha contra a repressão do Brasil. Próximo. Em dezembro de 69, Jeter Pereira Ramalho e sua mulher, Lucília, viajaram para Nova York. Jeter, líder leigo da Igreja Congregacionalista Brasileira, havia recentemente começado a ensinar sociologia na UFRJ. Foram diretamente ao encontro com William Whitler, na época diretor assistente do Departamento Latino-Americano do Conselho Nacional da Igreja, que é um conselho de igrejas evangélicas e protestantes nos Estados Unidos. Foram recebidos por Jovelino Ramos, um pastor presbiteriano, carioca, que tinha deixado o Brasil em 68, após ter sido acusado de suposta atividades subversivas e enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Estavam também presentes um velho amigo, Rubens César Fernandes, que hoje em dia é diretor da Vida Rio, que fugirá do Brasil para exilar-se em meados da década de 60 e entrar pouco antes para a Universidade de Colômbia. Domício Pereira, ministro presbiteriano do Rio de Janeiro, que ia viajar a Nova York em outro voo e em outro dia também participou dessa reunião histórica. Próximo. Jeter Ramalho e Domício Pereira havia levado aos Estados Unidos, escondido na bagagem ou junto ao corpo, uma coleção de documentos que detalhava o sucedido a centenas de prisioneiros políticos brasileiros. Entregaram a Whitler o material para que ele o examinasse. Muitos anos depois, Whitler recordou a primeira vez que ele vira as denúncias. Cito: diversas estavam rabiscadas em pedaços de papel sujo, sacos de papel, envelopes, e era difícil decifrá-los. Outra estava escrita em letras minúsculas, em uma única folha quadrada de papel higiênico. Era preciso uma lupa para conseguir ler. Whitler recorda: eu sabia a situação era ruim no Brasil, mas nunca tinha visto nada escrito, nenhum texto. Eles tinham trazido testemunhas individuais e em grupos, por escritos, e
E essa é uma declaração em inglês, uma famosa declaração das presas políticas da Ilha das Flores, denunciando o tratamento especialmente das presas políticas no Rio de Janeiro. Próximo. Abalada pela alquileira e resolvido a ajudar, Wipfler imediatamente convidou os 4 brasileiros a instalar uma base de operação no escritório do Conselho Nacional de Igrejas. Durante os 2 meses seguintes, eles organizaram o material, indexaram as denúncias e prepararam um dossiê completo que poderia publicar em inglês e distribuir amplamente nos Estados Unidos. Wipfler também colocou o grupo em contato com Ralph de la Cava, professor de História do Brasil na City University of New York, para juntar-se àquele novo esforço de bases amplas para denunciar o regime militar. No início de 70, Ralph de la Cava e Charles Wagner, e esses são livros que os brasileiristas publicaram sobre o Brasil. Um sobre Padre Cícero, do Ralph de la Cava, outro sobre as Amazonas, por um grande antropólogo norte-americano casado com uma brasileira, Charles Wagner. Eles receberam uma rude decepção ao encontrar-se com o editor de política exterior do New York Times para entregar um dossiê contendo material trazido do Brasil que documentava a cultura de presos políticos. De la Cava esperava que o New York Times publicasse um severo editorial condenando a tortura no Brasil e estimulou o editor a tomar uma posição. De la Cava se decepcionou, no entanto, com a reação do editor ao material que ele fosse apresentar. Basicamente, disse De la Cava, ele disse que se não tivéssemos visto as presas sendo torturados, não estava interessado no assunto, que é uma loucura pensar isso. Próximo. De la Cava e seus colegas, então, perceberam que a imprensa da primeira linha não mudaria a sua posição editorial a respeito da violação dos direitos humanos no Brasil, a menos que conseguissem criar um clima que legitimasse a autenticidade das suas fontes e os documentos que haviam recebido. O grupo resolveu, então, desenvolver uma campanha em muitas frentes para vencer a aparente relutância dos principais meios de comunicação e assumir uma posição editorial contra a tortura no Brasil. Um dos elementos do plano consistia em procurar colocar em diversas publicações progressistas e religiosas artigos de que a documentação receberia do Brasil, na expectativa de que os grandes jornais, revistas e agentes noticiosos recolhessem as reportagens. Próximo. Também identificaram 4 grupos-alvos para essa campanha. Estudiosos que trabalharam sobre o Brasil, como Thomas Ridgman, que é um professor de História do Brasil, líderes religiosos, como Ralph de la Abernathy, um negro que fica ao lado do Don Elder, e ativistas progressistas e políticos. Próximo. A fim de dar uma fisionomia legal e pública aos seus esforços, formaram em fevereiro de 70 o Comitê Norte-Americano de Informação sobre o Brasil. Esse documento do DOPS, seguindo essa organização, querendo saber mais informação sobre essa organização, o Comitê Norte-Americano de Informação sobre o Brasil. Essa pessoa pública, anônima, parecia destinar-se, em parte, a ocultar a participação de brasileiros nos esforços do grupo, pois alguns temiam que, caso suas atividades políticas fossem tornadas públicas, poderiam enfrentar problemas com o governo norte-americano ou brasileiro. Igualmente, alguns dos colaboradores norte-americanos desejaram evitar dificuldades de viajar para o Brasil. O grupo usou como modelo para o comitê outras entidades que, na altura de 70, já tinham sido criadas por exilados brasileiros na Argélia, Paris, Londres, Bélgica e Santiago do Chile. Próximo. Parte importante das atividades da recém-instalada Frente Brasileira de Informação foi a preparação de um panfleto em inglês intitulado Terror in Brazil Dossier.
baseado no material vindo do Brasil. O documento, com 18 páginas, apresentava uma cronologia dos eventos recolhidos no Brasil desde o golpe de Estado de 64, publicava a declaração dos presos políticos na Ilha das Flores, no Rio, e dava realce à oposição da Igreja Católica às políticas do regime. Próximo. Em destaque, na segunda página, aparecia uma declaração intitulada "Não podemos continuar em silêncio", um manifesto assinado por líderes religiosos e acadêmicos norte-americanos importantes. Um trecho da declaração dizia: "Não podemos nos calar diante dos esmagadores inícios da flagrante negação dos direitos humanos e dignidade que nos chega do Brasil. Se não o fizéssemos, seríamos cúmplices dos autores dessa repressão." O curto manifesto explicava que diversos centros dos documentos haviam sido redigidos por brasileiros e enviados clandestinamente para fora do Brasil, com grande risco para os envolvidos. Terminava conclamando os leitores do dossiê a levantar-se as vozes em protesto junto conosco. Próximo. Enquanto Della Whippler, Tyson e outros juntavam assinaturas de figuras prominentemente figuras religiosas e acadêmicos para essas declarações, começou a aparecer vozes no Congresso norte-americano. Isso é um abaixo-assinado por acadêmicos e outras pessoas que também encontrei nos arquivos do norte de São Paulo, porque a força e a repressão estavam muito preocupados com essas campanhas internacionais. Pode passar para o próximo. Em 17 de abril de 70, o senador Edward Kennedy, recém-falecido, fez uma crítica dura da política norte-americana para com a América Latina durante a década anterior. Kennedy foi irmão do presidente Kennedy e ele apoiou o irmão dele ao longo dos anos do presidente do irmão. Depois, já chegando em 70, ele já repensou toda a política exterior dos Estados Unidos e começou a maior criticar a política do seu irmão no governo, que é uma coisa muito interessante. Ele criticou também os programas aqui como a Aliança pelo Progresso, que na verdade acabou apoiando a ditadura militar com a ajuda econômica e ajuda militar. Cito Kennedy: "Apesar de nossas fortes tradições de democracia, os Estados Unidos continuam a apoiar os regimes da América Latina que negam os direitos humanos básicos. Quedamos-nos silenciosos enquanto prisioneiros políticos são torturados no Brasil. Estudantes, padres e freiras cujo único crime foi a de conhecer alguns suspeitos a serem revolucionários sofrem castigos cruéis." Kennedy prosseguia citando grande parte das informações que haviam sido publicadas em diversos artigos, panfletos e no restante do material distribuído a respeito das violações dos direitos humanos no Brasil. Em seguida, atacou a política passada e o acordo do governo norte-americano do Brasil. Próximo. Diante da crescente campanha internacional que documentava violações generalizadas de direitos humanos no Brasil, o governo Nixon, que é o governo do Partido Republicano, adotou uma atitude dupla em relação ao assunto. O Departamento do Estado concordava com o ministro das Relações Exteriores do antigo Brasil, no sentido que, cito, "as constantes críticas ao governo brasileiro na imprensa e no Congresso dos Estados Unidos podem ter efeitos adversos para as relações entre os dois países. E por isso, o Departamento do Estado tratou de exercer rapidamente pressão sobre os generais para que distanciassem da prática." Ou seja, eles fizeram várias declarações públicas contra a tortura do país. Mas eles disseram publicamente que os generais disseram que eram agentes soltos, não era uma política do Estado, eram pessoas que no processo do interrogatório assim, excederam assim, os seus direitos e maltrataram alguns presos políticos. Essa foi a linha política dos Estados Unidos e foi justamente a linha e a justificação do governo brasileiro. Ou seja, os dois estavam em uma linha combinada de defender o regime militar. Próximo. Enquanto o Departamento do Estado
evitou criticar diretamente o governo brasileiro, Delacava e Tyson convidaram Márcio Moreira Alves a voltar para os Estados Unidos para participar do segundo congresso da Associação de Estudos Latino-Americanos, sendo realizado em Washington em abril de 70. Próximo. Procuraram Thomas Edmore, que já é um dos mais eminentes estudiosos da história do Brasil nos Estados Unidos, para pedir ao patrocínio a uma resolução da reunião executiva da NASA que criticava os abusos dos direitos humanos pelo governo brasileiro. Isso foi muito importante, porque houve um debate. As organizações acadêmicas devem pronunciar-se, sim ou não, sobre questões políticas. Então, a maioria das pessoas votaram a favor dessa resolução, criticando o governo brasileiro, sabendo que isso podia implicar uma dificuldade dos acadêmicos americanos viajar para o Brasil, com o governo negar visto das pessoas. Inclusive, vários foram negados e alguns acadêmicos foram presos. Inclusive, hoje, amanhã, vamos dar uma homenagem ao Werner Bell, um grande economista norte-americano que trabalhou no Brasil, que foi sequestrado pelas forças de repressão em 70 e achamos porque ele e outras pessoas tinham assinado essa abaixo-assinada. Próximo. Pouco depois da conferência da NASA, os estudantes das universidades norte-americanos se levantaram contra a invasão da Camboja pelo governo Nixon. Mediante contatos e palestras organizados durante a convenção da NASA, Alves fez um turnê pela costa leste e meio oeste dos Estados Unidos para falar sobre a situação do Brasil e ligando a guerra na Vietnã e a política exterior norte-americana. Próximo. Enquanto Alves denunciava a ditadura militar, em 8 de maio, o governo brasileiro de 70 desmentiu categoricamente as acusações de tortura, no esforço para encerrar o debate sobre o assunto. A declaração oficial reiterava que os relatos frequentes eram, cito, promovidos por agentes internacionais da subversão e acolhidos por um setor mórbido e sensacionalista da imprensa estrangeira. Cito. As pessoas que se encontravam presas prosseguiam o pronunciamento, segundo o governo brasileiro, são terroristas detidos enquanto respondem ao devido processo por crimes cometidos atacando gente indefensiva, assaltando bancos e indivíduos e sequestrando diplomatas a fim de negociar sua troca por prisioneiros. Fecha aspas. Então, a linha de argumentação é notavelmente semelhante à utilizada pelo secretário assistente de relações entre o Departamento de Estado e o Congresso norte-americano. Ou seja, de novo, o governo americano e o governo brasileiro estavam numa mesma linha política de defender a tortura no país. Próxima. Para quem vinha acompanhando os acontecimentos, essa declaração era tardia e pouco esperançadora. Em 29 de abril, ainda antes que o governo Médici lançasse o desmentido público, o New York Times finalmente se pronunciou enfaticamente contra o regime militar. Em um editorial intitulado Brasil, Terror e Tortura, o jornal declarou, cito, há algo visivelmente contrário ao espírito brasileiro no emprego sistemático e generalizado por parte do regime de tortura sádica e terror contra os seus adversários. Os funcionários dizem que tais táticas, que recordam as usadas pelos atuais governantes da Grécia, que também naquela época era outra ditadura militar que torturava os presos políticos, são necessários para combater a crescente subversão comunista. No entanto, já não é mais possível ignorar os indícios que se acumularam de que grande número de inocentes, inclusive esposas e até mesmo os filhos dos suspeitos de subversão, têm sofrido horrivelmente. Fecha aspas. Próximo. Em julho de 70, a revista Look publicou aquela reportagem que eu mencionei anteriormente, de 2 páginas sobre o título Brasil, Governo pela Tortura, que havia sido traduzida pelo John Calado, enviado pelo exterior por Márcio Moreira Alves.
O artigo destacava o relato em primeira pessoa da tortura sofrido por Frei Tito. E a revista dizia, há 5 anos atrás, Locke advertiu que a repressão daria vitalidade à extrema esquerda. Foi exatamente isso que aconteceu. Um ex-partidário do regime afirma desgostoso, cito, o terrorista é uma única forma de protesto. Se os militares houvessem legitimado eleições logo após o golpe, a moderada maioria brasileira teria se pronunciado em favor da mudança democrática. Hoje em dia está demasiadamente petrificada para conseguir falar. Próximo. Nos próximos 4 anos, uma pequena rede de exilados brasileiros radicada nos Estados Unidos, junto com seus aliados norte-americanos, realizaram várias campanhas para informar o público americano sobre a situação política do país. Inclui-se a denúncia de tortura, pressão ao Congresso Nacional e mobilização de estudantes e acadêmicos para pronunciar-se contra o regime militar. E eu fui uma das pessoas militantes de base desse movimento. Era muito jovem, muito ingênuo, mas muito militante naquela época. Próximo. Entre os exilados que participaram destas campanhas contra os Estados Unidos, 2 pessoas destacaram, Anivaldo Padilha e Marcos Sacuda. Os 2 eram militantes da Ação Popular e os 2 foram presos e torturados em 70. Eles não se conheceram antes de chegar nos Estados Unidos, mas realizaram uma parceria política fundamental para o sucesso das campanhas norte-americanas. Próximo. Anivaldo mudou-se para Berkeley, Califórnia, para ajudar na publicação do Brazilian Information Bulletin, que denunciava a ditadura militar. E Marcos trabalhava em Washington, onde seus aliados norte-americanos estavam tentando pressionar o Congresso a cortar ajuda militar ao Brasil. Próximo. Quando Marcos recebeu as notícias que Médici visitará Nixon na Casa Branca, fundou o Comitê contra a Repressão no Brasil para protestar a chegada do presidente. Então, essas são imagens, eram poucas pessoas, eram 100 pessoas, não podemos dizer que eram milhares e milhões de pessoas que mobilizaram, mas foram muito importantes, foi uma pressão muito grande. E quando Médici chegou, o Washington Post, que era o jornal mais importante, o Washington fez vários editoriais criticando o governo, dizendo que esse governo é um governo de ditadura. Então, a opinião pública mudou totalmente em contra a ditadura militar por causa dessas atividades realizadas em 70 e 71 nos Estados Unidos. Em meados de 72, Marcos Sacuda convidou João Marco Van der Waal, ex-presidente da UNE, a vir aos Estados Unidos para trabalhar na campanha dos direitos humanos. Van der Waal passou um mês em Washington, onde ele, entre outras atividades, fez um lobby indireto no Congresso. Van der Waal lembra que ele resolveu viajar para os Estados Unidos porque ele entendia que era o centro do poder e se o Brasil conseguisse mudar a política exterior dos Estados Unidos, podia pressionar muito os generais para mudar a sua política interna. Próximo. Em sua estada em Washington, Van der Waal trabalhou com contatos de países em ajuda para tentar influenciar o fim da ajuda norte-americana no Brasil. Ele recorda que não chegaram a tentar aprovar uma resolução condenando o governo. Então, a política não é vamos passar uma condenação ao governo brasileiro, vamos propor uma lei que proibisse qualquer ajuda militar ou econômica, qualquer governo que cometa violações dos direitos humanos. Próximo. Embora as propostas não fossem aprovadas no Congresso no primeiro momento, em 72, 73, o golpe em Chile, 11 de setembro de 73, modificou totalmente a conjuntura política dos Estados Unidos a respeito da América Latina. A tragédia chilena galvanizou imediatamente as ativistas que haviam trabalhado com a América Latina, os quais mobilizaram intensivamente contra o governo de Augusto Pinochet. Dezenas de comitês de solidariedade surgiram em todo o país. A guerra do Vietnã
espalhado na juventude norte-americana um cinicismo generalizado a respeito da política exterior do país. As revelações que o governo americano com multinacionais tentaram derrubar o governo do Salvador Allende através do bloqueio econômico também provocou grandes resistências da população, do povo americano. O fato que o governo Nixon não denunciasse o novo regime de Pinochet nada mais fez do que confirmar os suspeitos generalizados das ativistas de que a CIA estava por trás da derrubada do presidente chileno. Próximo. A responsabilização moral da política do governo norte-americano também permaneceu no cerne das campanhas que questionavam a cumplicidade da Washington com o regime autoritário. As táticas e estratégias empregadas pelos ativistas que trabalhavam no Brasil para denunciar a repressão e a tortura do país se desenvolveram e se expandiram, ajudando a plasmar as reações das pessoas à situação política no Chile. Esses esforços provocaram o início das mudanças graduais na opinião pública oficial nos Estados Unidos e proporcionaram a base para as campanhas muito mais amplas contra a repressão, a tortura e o desaparecimento na América Latina após o golpe chileno. Próximo. Diante de uma Casa Branca hostil que apoiava abertamente os regimes militares na América Latina durante os anos do presidente Nixon e Ford, que depois da impeachment do Nixon foi indicado como presidente, os ativistas se voltaram para o Congresso a fim de obter a promulgação das medidas que limitassem o apoio dos Estados Unidos aos regimes repressivos no exterior. Próximo. Entre as vitórias legislativas iniciais eram medidas na lei da assistência ao exterior em 73 e 74 que instruíram o presidente a negar qualquer assistência econômica ou militar ao governo de qualquer país estrangeiro que pratica a internação ou encarceramento dos seus cidadãos por motivos políticos. Em 75, a emenda da Lei Harkin da assistência ao exterior deu ao Congresso a qualquer país que dedica a práticas consistentes de violações graves dos direitos humanos internacionalmente reconhecidas. E essas medidas contra as ditaduras do América do Sul, depois, quando houve a Revolução Sandinista de 79, o governo de Reagan começou uma intervenção direta para derrubar o governo sandinista. Houve uma mobilização maciça de milhares e depois milhões de pessoas contra a intervenção norte-americana na América Central. Então, basicamente, eu estou argumentando aqui que os brasileiros iniciaram com suas campanhas humildes, com poucas pessoas, uma cadeia que aumentou com as campanhas contra o governo de Pinochet e depois, nos anos 70, 80, eu considero, evitou uma intervenção direta das tropas norte-americanas na América Central. Próximo. Depois que Jimmy Carter adotou, o presidente de 77 a 81, adotou e popularizou os direitos humanos como critério orientador da política externa norte-americana durante a sua campanha eleitoral de 76, o que tinha sido anteriormente uma crítica política um tanto isolada, feita por esquerdistas e alguns liberais, transformou-se de repente em parte do debate nacional sobre os rumos das políticas governamentais no exterior. Próximo. Na altura do meado dos anos 70, um pequeno grupo de exilados políticos não oficiais nos Estados Unidos, somando o número crescente dos estudantes de pós-graduação que recebiam bolsas de estudos do governo brasileiro, gerou um contingente muito mais amplo de ativistas brasileiros no exterior. Os estudantes brasileiros que recebiam apoio governamental permaneceram em geral discretos e a maioria de brasileiros nos Estados Unidos evitava mostrar-se em público. Porém, muitos ainda participaram sem alarde em campanhas antiditatoriais em uma série de reuniões discretas de âmbito nacional para coordenar o trabalho sobre o Brasil. Próximo. Entre as atividades
atividades que eles realizaram era de lançar a ideia de publicar um livro sobre os exilados políticos como parte de uma campanha de desmistificar os brasileiros no exílio e reforçar a campanha pela anistia. Então eles publicaram, após uma campanha internacional, desde os Estados Unidos, esse famoso livro, Memórias do Exílio, que foi um instrumento fundamental para a comunidade brasileira pela anistia, para argumentar da necessidade de deixar os exilados voltar para o Brasil. Próximo. Depois de uma crítica feminista aos companheiros que tinham organizado essa primeira volume, houve um segundo volume sobre a situação das mulheres no exílio, que foi publicado em 80, após a lei da anistia. Próximo. No início de 78, como vocês bem sabem, começou a campanha pela anistia no Brasil antes, mas pegou fôlego em 78, e os brasileiros que viviam nos Estados Unidos, os seus aliados, se sentiam otimistas. A tortura parecia estar em declínio. As forças progressistas convergiram na oposição ao regime militar. Mobilizações estudantis. Próximo. No próximo. Mobilizações estudantis estavam enfrentando a ditadura militar. O próximo ano, a lei da anistia, com a lei da anistia, a maioria dos brasileiros exilados voltaram para o país. Próximo. E depois, no 12 de maio de 78, eu não estou fazendo campanha eleitoral agora, estou assim, contando a história. 3 mil trabalhadores, computadores, pode ser a próxima. Entraram em greve em São Paulo, começando um processo de democratização sindical e democratização do país como um todo. A imensa greve que desafiava a política econômica e sindical dos militares ocorreu um ano depois das mobilizações de estudantis universitários que estavam também protestando pelo fim da ditadura militar. Próximo. Mais 2 anos de agitação sindical se seguiram às greves de 78. Embora a onda de greves liderada por Lula obrigasse os empresas estrangeiros e brasileiros a iniciar negociações coletivas nas indústrias automobilísticas, desafiassem os dispositivos anti-greve da legislação de trabalho, a ditadura militar retaliou, tomando o controle dos sindicatos metalúrgicos que Lula presidia desde 75. Próximo. O Tribunal Militar cassou os direitos políticos e sindicais de Lula e de mais 10 líderes grevistas e hoje condenou a prisão com penas que variaram de 2 a 3 anos e meio por haver dirigido a valorização dos metalúrgicos em 80. Estou terminando. Próximo. Inspirado pelo ressurgimento do movimento sindical no Brasil, pode ser a próxima. Entre 78 e 80, vários brasileiros que moravam nos Estados Unidos e ativistas norte-americanos interessados em informar o público sobre a América Latina resolveram fazer algo para ajudar Lula e os esforços do movimento sindical. Para conseguir apoiar os sindicatos, eles tomaram o Brazilian Labor Information and Resource Center, o Centro de Informação e Recursos Trabalhistas Brasileiros. Tinha o objetivo de trabalhar com conseguir que os sindicatos norte-americanos repensassem as antigas perspectivas da Guerra Fria e canalizassem os seus recursos e prestígio do movimento sindical dos Estados Unidos para desenvolvimento de relações novas e positivas com trabalhadores que lutavam por condições adequadas de vida melhor em todo o mundo. Próximo. Então, esse foi um momento quase que fecha um ciclo, porque essa solidariedade com os sindicalistas americanos que todos se pronunciaram contra a prisão do Lula mudou totalmente a política norte-americana dos sindicatos sobre o Brasil e estabeleceu um novo relacionamento, eu acho, muito mais igualitário entre os ativistas norte-americanos e brasileiros. E para encerrar, desde março, da visita de Márcio Moreira Alves de 69, as práticas gerais das organizações desenvolvidas por religiosos, acadêmicos, exilados e ativistas criaram uma série de formas de influenciar a política dos Estados Unidos para com a América Latina. E esses métodos se mostraram extremamente frutíferos à medida que os interesses passou de Brasil para Chile e Argentina e mais tarde para a América Central.
Certamente as pessoas que trabalhavam em questões relativas ao Brasil não inventaram o método de identificar figuras religiosas e intelectuais eminentes a fim de criar uma simpatia da pública norte-americana. No entanto, as conexões concretas com indivíduos importantes nas principais igrejas protestantes e setores de hierarquia católica, líderes do movimento em prol dos direitos civis, uma vasta gama de especialistas em América Latina e sindicalistas, assim como ênfase na organização de base, mostraram ser uma fórmula bem sucedida para realizar campanhas eficazes de direitos humanos. O desenvolvimento das relações constantes com jornalistas, bem dispostos para com a causa, e os contatos sistemáticos com políticos, procurando influenciá-los, especialmente por parte das pessoas que haviam experimentado na própria carne a tortura no Brasil, parece haver criado uma consolidação entre o Congresso, entre a mídia, entre os políticos, aliar-se a esse movimento crescente. Nos anos subsequentes, as estratégias, táticas e abordagens diversas utilizadas nas atividades relativas ao Brasil proporcionaram a possibilidade de campanhas internacionais ainda mais amplas e bem-sucedidas ao respeito da América Latina. Muito obrigado. Primeiramente, agradecer ao professor James, foi uma excelente oportunidade, acho que para todos, não só de conhecer um pouco mais da história do Brasil, mas também de conhecer o seu trabalho. Espero que motive as pessoas a também procurarem novas fontes, acessarem o livro, um material excelente. E nós ainda temos alguns minutos, caso alguém queira fazer uso da palavra, fazer algum comentário ou alguma consideração, ainda é possível, eu peço apenas que se apresente. Usar o microfone aqui, porque estamos com um pouco de som. Professor, meu nome é Flávia, eu trabalho na Comissão de Anistia desde 2007, trabalho mais vinculada às atividades educativas da Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia também desenvolve algumas atividades de pesquisa, né? A gente também tem produzido alguns artigos científicos sobre o tema da justiça de transição. Me interessa particularmente, gostaria de ouvi-lo, a respeito de como se deu o processo de pesquisa, né? Até porque pela primeira vez a gente está tendo contato com algumas fontes, né? Então gostaria de saber como é que foi o acesso a essa documentação, quanto tempo demorou a pesquisa e o interesse pelo tema também. Vamos reunir então as perguntas. Rosa, você queria fazer a pergunta? Dona Rosa, comunista histórica, professor James. Professor, eu como comunista histórica, mas não velha, eu só estou com 50 anos. Meu pai foi preso em 64. Era Arthur Pereira da Silva, negro, comunista e ferroviário, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E tivemos que nos exilar no Brasil mesmo. E com isso, professor, eu peguei uma aversão muito grande ao norte-americano. Então, para mim, ver o senhor aqui, eu vim mais para lhe agradecer, para tirar essa coisa que eu tinha horror, que um dia um norte-americano me perguntou aqui no Teatro Nacional, aonde ficava o Teatro Nacional. Aí eu perguntei, você é norte-americano? Ele respondeu, sim. Aí eu destratei muito o homem, fui muito grossa com ele. Porque sempre nós escutamos que os norte-americanos colaboraram para a CIA, ajudou, fez todo o trabalho de tortura no país. Como eu sou filha de ex-preso político, meu pai foi torturado, morreu por causa da tortura. Eu tive um irmão que foi ao suicídio. Todos os nossos traumas que nós passamos, quando eu vi as suas lágrimas ali sentado, quando o senhor viu o Daniel, aí eu falei, nossa, mas esse norte-americano é muito comunista. Que coisa boa. Aí quando o senhor falando aqui, então eu vim para lhe agradecer
que até os norte-americanos têm pessoas como o senhor. O mundo está realmente muito mudado. E o senhor hippie, o senhor é um homem assim. Eu estou muito feliz e eu devo muito a essa, que todo mundo diz que eu sou puxa-saco dessa comissão de anistia, essa atual. Não é que eu sou puxa-saco, eu sou uma pessoa que eu sou analfabeta política, porque eu só fiz o 2º grau, mas eu não sou analfabética política. Eu sou uma estudiosa da política. Então, e a minha filha, felizmente, puxou, ela é stalinista que nem a mãe. E eu vou comprar o seu livro, os seus livros, vou levar o seu nome, que ela vai pesquisar na internet. Ela não tem Orkut, não por uma posição minha, de jeito nenhum. É porque ela é stalinista e diz que isso é coisa da burguesia, eu concordo. Então, ela só pesquisa quando tem uma personalidade como o senhor. Ela pesquisa tudo sobre anistia, porque ela é neta de um stalinista, filha de uma stalinista, e ela é stalinista. Então, ela é muito estudiosa, e ela vai ter como estudar história. E o senhor, para mim, foi um grande presente. Meu aniversário é em setembro, mas o doutor Marcelo e a doutora Sueli estão me dando um presente de ver uma pessoa, um professor, um acadêmico, que nem o senhor, norte-americano, cuidando do nosso povo. Isso é um presente. Muito obrigada por tudo, doutor Marcelo. E essa comissão vai funcionar. Terceirizada. Não sei se alguém mais gostaria de fazer uso da palavra antes de devolvermos ao professor. Professor. Olha, eu primeiro companheira, estou muito com a declaração da companheira, eu sou você, não senhor. Estou em estado de choque que estamos aqui no Ministério da Justiça, a senhora está levantando dizendo que eu sou comunista aqui, e ninguém prendeu a senhora, porque a senhora já mudou muito o país nesse sentido. Eu queria dizer que eu não estou ajudando, eu não sei se a senhora falou cuidando do povo brasileiro, eu não estou fazendo isso também, eu estou aliado, caminhando junto com o povo brasileiro, eu acho que na outra vida eu era brasileiro, sei lá, porque isso é minha cultura, eu adoro aqui, eu sou alto, comigo, não tem nada a ver com estereótipos brasileiros, mas me sinto brasileiro, e nesse sentido. E para mim, sempre, o grande erro da esquerda brasileira é de ser sectário e não estudar os Estados Unidos. Então, como era o inimigo que tinha feito uma série de crimes econômicos, políticos, sociais neste país, na América Latina, a esquerda teve uma noção simplificada, unilateral sobre os Estados Unidos. E não entendia que dentro dos Estados Unidos tinha classe trabalhadora, tinha pessoas super marginalizadas, discriminadas, tinha uma juventude da classe média que estava totalmente cética à política exterior dos Estados Unidos e estava com muito desejo de conhecer as movimentos sociais na América Latina dos anos 60 e 70. Então, essas foram as bases que nós conseguimos mobilizar nas campanhas. E foi um processo, porque, na verdade, a mídia norte-americana transmite muita má informação, ou pouca informação sobre a América Latina. As pessoas são muito mal informadas, pensam que é capital, Buenos Aires é Rio de Janeiro, que fala espanhol aqui. Ainda no século XXI tem falta de informação. Então foi muito difícil, e em certa medida, os ativistas norte-americanos pegaram uma série de estereótipos sobre o Brasil. Bossa Nova, Garoto de Ipanema, Selva Amazônica, e eles criaram outro estereótipo de Brasil país da cultura. E era a maneira que eles encontraram para poder criar uma certa simpatia e identificação. E olha, em 73, um grupo de teatro, Living Theater, que estava no Brasil em 70 e 71, e foram presos no Ouro Preto, porque alegaram que tinha maconha na casa deles, e tinha maconha na casa deles,
na verdade, mas foram presos, foram expulsos do país, e havia uma campanha internacional pela libertação deles. Todo mundo, das maiores artistas do mundo, pressionaram o governo, liberados, e eles foram expulsos do país. E eles fizeram uma apresentação em 73, 74, nas universidades americanas, onde eles fizeram uma apresentação do Paulo de Arara. E eu vi essa cena, está gravada na minha cabeça desde hoje. Quer dizer, eu vi essa cena e falei, eu vou me dedicar o resto da minha vida para eliminar isso. Por isso estou muito emocionado hoje em dia. Vocês estão não somente pedindo desculpa por parte do governo, as pessoas que foram maltratadas, vítimas, mortos, mas vocês estão dizendo, nunca mais. Então, nesse sentido, eu vou dizer uma coisa política. Eu acho que é fundamental a comissão de verdade. Eu tenho medo que no próximo governo, ou seja, por vários motivos diferentes, essa comissão de verdade não vai acontecer. Eu acho que a violação dos direitos humanos do povo brasileiro, humilde hoje em dia, que existe ali, sabemos, é porque não houve uma discussão séria sobre é proibido torturar qualquer pessoa, seja da classe média da Zona Sul que está na luta armada, seja um pobre afrodescendente que está presa porque está vendendo o camelô no centro do Rio de Janeiro. Tem que acabar com isso em todo o país. Então, eu acho que a negociação de anistia 79, que foi importantíssima, não conseguiu terminar esse processo. Então, eu estou torcendo, acho que vai ser muito difícil, uma luta muito difícil de terminar esse processo, fazer o que eles fizeram na África do Sul, fazer essa comissão de verdade. E eu estou muito emocionado que a senhora comentou essas coisas para mim, muito agradecido. E sobre a questão das fontes, era muito complicado. Primeiro que os americanos, nenhum deles achavam que eles tinham feito uma coisa fundamental. Eles fizeram o que eles fizeram, eles foram embora. Então, primeiro era de fazer entrevista com 100 pessoas, que mais ou menos entrevistei 100 pessoas para a atividade, conseguiu a documentação, era espalhada, tanto do Departamento do Estado. Eu fui para o Itamaraty e encontrei uma documentação muito rica no Itamaraty. Alguns documentos ainda estão silosos, eu não tenho acesso, eu gostaria de ter acesso, mas pelo menos tem uma documentação importante. A documentação do Arquivo do Estado de São Paulo, DOPS, é fundamental. Eu sou parte da Comissão de Altos Estudos das Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. E estamos numa luta para reformular a política sobre acesso aos arquivos, porque hoje em dia alguns estados têm uma política que eu considero errada, dizendo que o pesquisador só pode ter acesso aos documentos se tem a autorização da família para acessar a documentação. Então, se eu quero pesquisar a Herbert Daniel, a sua vida, e tem vários companheiros que morreram, eu não tenho menor como encontrar familiares para conseguir uma autorização, para poder ver as suas fichas, para ver a informação sobre Herbert Daniel. Então, o São Paulo tem uma política muito aberta, muito democrática, de deixar esse acesso. Outros estados, como o Rio de Janeiro, têm uma política que eu considero muito conservadora, e a Comissão de Altos Estudos está tentando pressionar que haja uma mudança dessa política, acesso à informação. Porque acesso à informação tem que ser livre para todos os pesquisadores, com termo de responsabilidade, que não vai publicar coisas que podem ser contra os danos morais da pessoa. Mas tem que ter essa sorte. Eu entendo que a Comissão da Anistia, pelo que eu entendi de Paulo, que eles vão tentar deixar acesso a essa documentação dos processos, que usar livre, para os pesquisadores que pretendem voltar aqui no futuro para trabalhar com esses arquivos. De fato, eu queria, no encerramento desse nosso trabalho, fazer uma homenagem ao nosso conferencista, fazendo duas falas do que significa, de fato, a solidariedade do povo norte-americano. Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos em 97, fiz esse relato, inclusive, hoje pela manhã, e visitei alguns comitês de solidariedade ao povo brasileiro. Estive com o padre Francisco Cordaro, um
resistente contra a guerra do Vietnã, contra outras situações. E nós também temos que fazer uma releitura das informações que nós temos. É um povo extremamente solidário. E quem reconhece isso não sou eu, é o povo cubano. Porque quando eu estive em Cuba, no ano de 92, se eu não me engano, havia um grupo de religiosos da Igreja Batista dos Estados Unidos fazendo uma greve de fome para transportar mercadorias, alimentos dos Estados Unidos para Cuba. E nessa ocasião, esses religiosos foram presos por ordem do governo norte-americano. E o povo de Cuba e o povo norte-americano, em especial da Igreja Batista, fizeram uma greve de fome de mais de 40 dias e nós certamente não tomamos conhecimento. Então eu acho que é uma oportunidade, além de reconhecer os norte-americanos que lutam pelos direitos humanos no mundo inteiro, também agradecer aqueles que estiveram no Brasil lutando contra a ditadura. E aqui eu vou lembrar um conhecido de nós todos, principalmente do pessoal da análise, o pastor Fred Morris, amigo de Dom Helder Câmara, que em razão do seu vínculo com Dom Helder, foi barbaramente torturado e mesmo sendo pai de 2 filhos brasileiros, foi banido sem nenhum direito de defesa. E só voltou no Brasil na nossa caravana da anistia na CNBB. E era um norte-americano da Igreja Metodista, e quando chegou nos Estados Unidos, infelizmente não teve o apoio da Igreja Metodista, e nós assistimos do reverendo, do bispo da Igreja Metodista no